Oi, tudo bem, galera? Aqui tá tudo ótimo. Os assuntos de bastidores que vou dizer pra vocês, viu? Esses meninos, essas meninas aqui também ficam falando cada coisa antes do programa. Só quero dizer que é muito bom ter a sua companhia. Mas você quer saber o assunto de bastidor? Eles estão falando de barata. Ah, gente, pra sexta-feira começar o programa falando de barata é um pouco demais pra mim. Quinta-feira, tá vendo? A pessoa vai até ficando desnorteada. Gazeta Esportiva de hoje fervendo com a volta do Brasileirão. E a dupla que tá aqui comigo é essa, Marcelo Bazege e Thiago Salazar. Boa noite, gente. Olha, hoje a gente vai falar sobre a derrota de ontem do São Paulo. Caramba, que tropeço do Tricolor fora de cá. Mas foi um tropeção, né? Já os outros paulistas... Por que nenhuma novidade? Quantas vitórias fora de casa não tá ganhando. Não, tudo bem, mas desde que foi campeão da Copa do Brasil foi a primeira derrota. Não ganhou nenhum no Brasileirão, mas não ganhou nenhuma fora de casa. Fora de casa não tem novidade. Já os outros paulistas entram em campo hoje. Quem tá lá no Allianz Parque é o José Paz com todas as novidades do Verdão. Boa noite, Zé. Bom te ver por aí. E descendo a serra, a Marina Buffon traz as informações do Santos em um jogo importantíssimo contra o rebaixamento. Olha como que tá o clima por lá. E tem ainda tudo do duelo do Corinthians no Rio de Janeiro. A gente volta logo depois dessas dicas. Ó, barato. Essa é boa, hein? Pachecão, toda vez que eu tá chego ligeiro, em casa, a barata dá. Mas, gente, não brinca, não vamos brincar com esse negócio de barata, não, porque não traz bom presságio. Agora, e outra semana passada eu sonhei com isso, sabia? Eu contei pra vocês que eu sonhei com isso é bom presságio? Não, deve ser horrível. Olha. Turma, últimas semanas para se inscrever no vestibular da melhor faculdade de comunicação do Brasil, Casper Líbero. Se você sonha em ser jornalista esportivo, se você sonha em ser jornalista ou trabalhar com publicidade e propaganda, rádio, TV, internet, relações públicas, é a hora de você começar a trilhar o seu caminho. Só se inscrever no site casperlibero.edu.br/vestibular. Prova que dia, Michele? 29 de outubro. Tá certo? A gente te espera. casperlibero.edu.br/vestibular. Se inscreva agora. Quem sabe você vem trabalhar com a gente aqui. E agora, Fini, tem enquete? Começamos o nosso giro de repórteres pelos estádios, direto da Vila Belmiro. Marina Buffon chega com as novidades do Peixe. Boa noite, Má. Tem promessa de bom público por aí? Como é que tá o clima? Tá frio? Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no Gazeta Esportiva nesta quinta-feira, muito importante para o torcedor santista. A promessa é de grande público, afinal os ingressos estão esgotados. Eu vou pedir para o Wilton mostrar um pouquinho como é que está aqui a situação, porque simplesmente a galera está esperando o ônibus do Santos. Os torcedores do Santos, né, ultimamente têm feito aí um corredor de boas energias. Estavam sendo distribuídos sinalizadores aqui gratuitamente para os torcedores. Tem gente com bandeira, tem gente em cima da estátua do Zito, tem gente com sinalizador, tem gente esperando ansiosamente por esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que é o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro e busca isso a sétimo jogo sem perder, mas o Santos está a 3 partidas só conhecendo a vitória. Ganhou do Bahia, ganhou do Vasco, ganhou do Palmeiras na rodada passada e agora espera vencer também o Red Bull Bragantino para voltar a ficar fora da zona do rebaixamento. Caso conquiste os 3 pontos aqui hoje, o Santos volta para o G12 na zona de classificação para a Sul-Americana, algo que não acontece desde junho, tá bom, Bim? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Combinado, Marina Buffon. Daqui a pouquinho mais informações do Peixe. Jogo importante, né, para o futuro da equipe. O que vocês querem falar? Não, jogo importantíssimo, né? Porque se o Santos vence hoje e o Corinthians não vence, o Santos pode ultrapassar o Corinthians na tabela. E aí o Corinthians cai. E se distanciar da zona de rebaixamento. Não é uma distância muito grande, mas já alivia, né? O Santos está embalado, vem um bom momento com o Marcelo Fernandes, vai jogar em casa, ingressos esgotados. É uma outra aura, né? Há poucas semanas atrás, quando a gente imaginava, prospectava aí o Santos, a gente jamais imaginaria que o Santos iria viver um momento tão bom em tão pouco tempo. Foi uma virada de chave rápida, o Santos apostou numa solução caseira e vem colhendo os frutos de uma decisão um tanto quanto inusitada, ousada, eu diria assim. Não sei se o Salazar concorda comigo. Mas fato é que essa solução encontrada pela diretoria do Santos vem dando certo e o Santos gradativamente vai garantindo sua permanência na Série A. E aí, Salazar? Olha, Sérgio, boa noite mais uma vez para quem nos assiste. Eu não acho que o Santos encontrou uma solução. O Santos
acabou tendo que ir por onde dava, né? O Marcelo Fernandes não foi algo pensado, foi o que deu para fazer no momento, né? Nenhum técnico deu certo, demissões seguidas acabaram dando ao Marcelo essa oportunidade. Boa, eu concordo, eu sempre falei aqui, acho que é esse o caminho mesmo para o Santos agora. É importante a gente destacar a dificuldade desse jogo. O Red Bull Bragantino, se vencer o Santos, pode ficar a 9 pontos só do líder Botafogo. O Red Bull Bragantino tem uma derrota nos últimos 13 jogos. Um empate, eu vou falar uma coisa aqui para o Santista, atenção, um empate para o Santos hoje não é um resultado ruim. O Bragantino é um bom adversário, o Santos está se recuperando, mas não vive lá a grande fase. E um empate hoje tira o Santos da zona do rebaixamento. O foco tem que ser esse, rodada a rodada, sair da zona do rebaixamento e joga a pressão para os outros, no caso o Vasco da Gama. Então até um empate hoje não é para ser considerado um mau resultado para o Santos. Bom, de um estádio para o outro, o Allianz Parque chamando com José Paz. Saiu a escalação do Verdão, Zé? Ou atrasou? Você traz pra gente aí, provavelmente, os escolhidos do Abel Ferreira. Boa noite. E o Veiga, hein? Será que ele vai jogar depois de ter ido para a seleção, Zé? Boa noite, minha querida Michele Janela. Beijo pra você, abraço aí pro Bacege, pro Salazar, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Deu uma atrasadinha na escalação, mas saiu. Já temos a escalação oficial do Palmeiras para daqui a pouquinho aqui no Allianz Parque pegar o Atlético Mineiro, jogo aí da 27ª rodada. E olha só, muita gente por aqui na Rua Palestra Itália. Olha aí, você é do Paraguai, minha amiga? É mesmo, lá da terra do Gustavo Gomes? Paraguay, Gustavo Gómez, claro, vinimos de Asunción para verlo. Então vocês vão ver ele, porque ele está escalado no time titular. Vamos colocar aí, viu, Michele? Na tela, obrigado, viu, minha amiga? Vamos colocar na tela aí o Palmeiras escalado pelo Abel Ferreira, que está suspenso para a partida de hoje. O Abel Ferreira tomou 2 joguinhos de suspensão, né, por causa daquela treta no jogo contra o Grêmio. Então vamos colocar aí o time que o Abel escalou para hoje, com o Everton no gol, tem o Mike na lateral direita, o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez formando a zaga. Então Gustavo Gomes e o Piquerez voltando aí das suas seleções, jogando a partida de hoje, com o Zé Rafael no meio, Gabriel Menino, Rafael Veiga titular também, Kevin, Hendrick e Rony, o Palmeiras. Rafael Veiga voltando da seleção, atuou na última partida lá contra o Uruguai. Enfim, Palmeiras com força máxima, a Rua Palestra Itália vai sendo tomada. Expectativa hoje, viu, Michele, é de um público aí na casa dos 25 mil aqui no Allianz Parque. Não foram muitos ingressos vendidos, porque o Palmeiras vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, foi eliminado na Copa Libertadores da América. Então a galera tá com aquele ranço, né, Michele? Mas tem muita gente por aqui, muita gente também, muitos torcedores do Atlético Mineiro por aqui, porque a torcida do Atlético, ela é aliada à Mancha, né? A Galoucura é aliada da Mancha, a principal torcida organizada do Palmeiras. Então muita gente colando no Allianz Parque. Tem churrasquinho, olha o churrasquinho aqui. Quanto tá o churrasquinho, querido? Tá 10, patrão. Qualquer um? Qualquer um, boi na brasa. E deixa eu te perguntar, tá 10 o churrasquinho e o time tá nota 10? Nota 10. Tá mesmo? Tá 8. É, eu senti ali uma falta de verdade na sua fala, viu, meu querido? Vai melhorar. Vai melhorar. E vocês aí, tudo bem? Tá de boa? Bom? Só de boa. E você, quanto vai ser hoje aí? Vai ser 2-1. A quem? Palmeiras. Ah, olha aí. Então a galera tá confiante, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto de dentro do Allianz Parque com mais informações desse baita jogo Palmeiras e Atlético Mineiro. Deixo vocês com imagens aqui da Rua Palestra Itália, aqui das adjacentes, aqui das ruas adjacentes. É muito bacana esse clima de jogo de futebol, né, Michele? Você adora, eu adoro, Salazar, Bacege. Então fica aí, ó, com um pouquinho do gostinho aqui dos arredores do Allianz Parque. Não, e eu adoro esse... Eu já tô sentindo o cheiro do churrasquinho. Vocês estão sentindo o cheiro do churrasquinho? Eu não podia ir lá. Se eu for lá fazer esse link, eu vou fazer o link comendo churrasquinho, porque é uma delícia. Bom, o que a gente pode esperar desse Palmeiras e Atlético, hein? Bom, a escalação vai muito dentro daquilo que a gente falava nas vésperas ali da Libertadores da América, né, da semifinal. O Abel Ferreira foi até o fim naquela tentativa dele de não mexer no time, não deu certo. A gente, antes daquela semifinal contra o Boca Juniors, a gente alertava. Agora ele começa a mexer o time, começa a dar mais oportunidade para o Hendrick, começa a dar mais oportunidade para o Kevin, porque esses garotos mostraram, inclusive, num momento de desespero contra o Boca Juniors, que davam conta do recado. O que eu não gosto é o Rony aberto pela direita. O Rony, inclusive, virou jogador de seleção brasileira jogando centralizado. Ele então, gosta assim, também de estar é aquela coisa de querer consertar um problema e acabar arrumando outro problema. Arthur pela direita, Rony centralizado. E aí o Kevin ou o Hendrick pela esquerda, na minha opinião,
você contorna e resolve, entre aspas, o único problema que é a ausência do Dudu. Agora não dá, por causa de uma ausência... O Hulk vai jogar. O que me incomoda é, para resolver um problema, você começa a mexer em todos os outros jogadores do ataque. Começa a mexer no setor inteiro. Ó, Rony, você que tá bem aqui, vai para lá, o Endrick daqui vem para cá. Eu não gosto. Eu acho que o Abel Ferreira, ele demorou talvez para ter escalado o Endrick de titular, muito por acreditar que o Endrick e o Rony disputam ali a mesma posição e o Rony hoje é unanimidade, chegou à seleção brasileira. Agora, a gente não pode esquecer que o Rony chegou ao Palmeiras atuando aberto. Sim. Então eu acho que o Rony ele tem total capacidade de atender às demandas do Abel Ferreira, é uma necessidade do time do Palmeiras hoje. O Endrick, o Abel Ferreira entende que rende mais centralizado do que aberto. E o Kevin foi uma grata surpresa para o torcedor e para o próprio Abel Ferreira. É um jogador que mostrou muita personalidade. Acho que pode sim se enquadrar esse trio de ataque do Palmeiras nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, é um jogo dificílimo. Acho que é o 50º Palmeiras e Atlético Mineiro do ano, né? Porque o ônibus está chegando. Quase sempre se dá bem. O Palmeiras quase sempre se dá bem. O ônibus do Santos está chegando, pessoal. O ônibus do Santos está chegando lá na Vila. Bora com a Marina. Aqui o ônibus chegando, galera. Tem muita gente, as luzes estão ocupando totalmente. A gente não consegue enxergar o ônibus. São muitos sinalizadores por aqui, muitas crianças apoiando o Santos, que está em busca de voltar para a zona de classificação da Sul-Americana depois de 4 meses. Sair da zona do rebaixamento, que voltou ontem com os resultados. E agora, então, chegando o ônibus do Santos aqui na Vila Belmiro com o apoio de mais de 11 mil torcedores hoje na Vila, viu, Michele? Legal, vamos deixar um pouquinho essas imagens aí, ó. É o famoso corredor de fogo dos santistas, né? Ali fica ali na rua Princesa Isabel, a rua que liga o Canal 1 e o Canal 2, o início dos canais até a Vila Belmiro, é um trecho bem curto. Nossa, mas não dá pra ver nada, olha. Eles passam em frente à sede da torcida organizada do Santos também, né? Tudo muito estreito, tudo muito próximo. Então facilita para o torcedor que está indo para o jogo, para ali, já ajuda na ajuda festa. E já comemora muito, faz uma festa linda. Tamo lá, Gazeta Esportiva ao vivo, direto da Baixada, porque é jogo importante para o Peixe, mas contra um adversário que está ali, ó, em cima da tabela, né? E agora, contagem regressiva, está chegando a hora. Dia 10 de dezembro vai ao ar a 20ª edição do Troféu Mesa Redonda. A gente está esperando o seu voto no site troféumesarredonda.com.br. Você pode ser um dos escolhidos para assistir a gravação. Como, Michele? Tem que votar no troféumesarredonda.com.br, montar o seu time. E aí você tanto pode ser escolhido quanto pode ganhar a camisa do seu time. Como? Participando do concurso cultural ao final da votação do Troféu Mesa Redonda. Você vota lá tudo, aí você participa do concurso cultural. Quem sabe você vai ser escolhido para estar aqui com a gente na gravação no dia 5 de dezembro. O programa especial vai ao ar no dia 10 de dezembro. Olha, 20 anos do Oscar do futebol brasileiro. Vai ter derby na grande final da Copa Libertadores Feminina. O Corinthians eliminou ontem, como já era esperado, o Inter. Avançou para a decisão contra o Palmeiras. Vamos ver como foi? O Corinthians enfrentou o Internacional na semifinal da Libertadores Feminina. Quem levou a melhor na primeira etapa foi o Colorado, que aos 31 minutos abriu o placar com gol de Priscila. A atacante tirou de Lelê com categoria e mandou para a rede, 1-0. A resposta das Brabas veio só aos 33 do segundo tempo, quando Vicky Albuquerque, sempre ela, cabeceou para baixo e deixou tudo igual no placar, 1-1. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. Vicky Albuquerque mandou na trave. Jenny colocou o Inter na frente. Daí, Tarciane, Bruna Benites, Luana, Roberta Schroeder e Marisa anotaram, totalizando 3-3 nas penalidades. Tuane Zóio mandou no travessão e deu a vantagem para o Timão. Fernandinha aproveitou e anotou o dela, Brabas na frente.
E aí foi a vez da Isa Haas, que mandou por cima, 4-3 para o Timão, nas penalidades. Com o resultado, as Brabas vão enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores Feminina. Grande Arthur Elias, mais uma final pro Coringão. E aí, peraí, amanhã eles estão na bancada, diretor? Não estão. Então eles vão ter que dar o palpite hoje. Vence a Libertadores Feminina no sábado, Corinthians ou Palmeiras? Vai, Salazar. Corinthians, campeão da Libertadores. Eu também acho, pô. Vou apostar contra a grande potência do futebol feminino no Brasil. Mas o Palmeiras também. O Palmeiras chegou à final com grandes atuações, chegou à final, inclusive, com mais tranquilidade que o Corinthians. E eu tô curioso, assim, porque ingrediente é o que não falta. É a última dança do Arthur É Elias. a última dança do Arthur Elias. Então, Merece, assim, né? é a despedida do Arthur Elias, é o derby, é uma final de E Libertadores. ela onde que é mesmo? Na... Paraguai, se eu não estiver Não, não é enganado. Paraguai. É pra fechar com chave de ouro. Colômbia. Colômbia. Isso, Colômbia. E tem uma questão importante, talvez as pessoas não lembrem. O técnico do time feminino Tinha do que ser aqui Palmeiras esse jogo, hein? é o Ricardo Belli. O Ricardo Belli virou um desafeto do Arthur Elias. Por quê? Porque quando o Arthur Elias vai para a seleção e faz a primeira convocação, o Ricardo Belli deu uma entrevista criticando, detonando o Arthur Elias, dando a entender que ele estava favorecendo as jogadoras dele. Aí o Arthur Elias foi pro ar, foi pro microfone e respondeu. Gerou todo um clima no futebol feminino e agora, sábado... Ele até traçou um paralelo, né? Imagina se o Fernando Diniz Exato. tivesse contratado, tivesse convocado contra o o Gerou time do insatisfação. Fluminense todo. A declaração do Ricardo Belli gerou reclamação até dentro do Palmeiras. Pessoas dentro do Palmeiras não gostaram do que ele falou. Então, assim, ficou um clima bem ruim entre os dois. E os agora dois vão se enfrentar. Vão se enfrentar. Então, assim, ingrediente para essa final que não falta. São Paulo desperdiçou mais uma chance de quebrar o jejum como visitante no Brasileirão. Dá uma olhada na derrota de ontem do Tricolor contra o Goiás. Goiás e São Paulo se enfrentaram ontem no estádio da Serrinha e o Esmeraldino saiu na frente com esse golaço, essa verdadeira pintura do Hugo. Dá um zóio na chicotada que o homem deu indefensável pro goleirão Rafael. 1-0 Goiás. O time da casa ampliou ainda no primeiro tempo com o Morelli, que aproveitou a bobeira do Alisson e passou por todo mundo para tocar no cantinho. 2-0. E ó, o Tricolor tava doidinho da Silva pra tomar uma goleada ontem, viu? Isso porque quase saiu o terceiro nesse lance do João Magno. No quase também ficou o Vinícius, que perdeu cara a cara, o Rafael salvou. Nessa aqui quem salvou foi o Travessão. O Tricolor teve como única chance na partida essa finalização aí do Erisson para a defesa do Tadeu. E foi isso, Goiás 2, São Paulo 0. A partida de hoje foi muito bem disputada. O time estava desde o início ali ligado. Um escanteio, que não foi, era um tiro de meta. A arbitragem deu um escanteio. O rapaz pegou muito bem na bola, está de parabéns. Não tinha como fazer defesa naquele lance. Partimos para cima do Goiás, nós encontramos o caminho e de repente, um erro nosso, acabamos sofrendo o segundo gol, virando o tempo. Alguém entendeu o que ele falou? O que ele falou? Não, ele comentou que o lance que resultou no primeiro gol do Goiás, um golaço, aliás, para mim, o gol mais bonito desse Campeonato Brasileiro até aqui. Dá pra mostrar de novo? Aconteceu de um escanteio que, na verdade, não foi escanteio, foi um tiro de meta para o São Paulo. Mas é claro que o São Paulo não perdeu o jogo por causa de um erro da arbitragem. Olha lá. Foi um golaço. Ele pegou na veia da bola, sem deixar a bola cair no chão, no ângulo. Fez, Ó. Nossa, foi tão rápida a bola que até no lento Ali, ó, fica ó. difícil de ver. Ó. Meio de lado ainda. É jogada Bate de ensaiada? Acho que é fora jogada do- ensaiada, Uma hein? jogada ensaiada. muito difícil. Mas esse chute aí, meu É amigo, muito difícil de acertar um chute nunca desse. mais, rapaz. Que golaço. Mas é isso, o Dorival Júnior, ele tem esse desafio de mobilizar o elenco do São Paulo após a conquista da Copa do Brasil, porque foi um problema que ele já teve no ano passado no Flamengo. O Flamengo, depois de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, apresentou essa queda drástica de desempenho. Os últimos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu para o rebaixado Avaí, empatou com o Juventude, perdeu para o Corinthians. Se eu não me engano, também foi derrotado
pro Curitiba. É sempre muito difícil. Então sempre, ficou essa bronca por parte da imprensa do Flamengo e por parte da torcida também, que o Dorival talvez tenha sido paizão demais depois das conquistas, de dar muitas folgas, de ampliar o período de descanso desses jogadores. O São Paulo, depois do empate com o Vasco da Gama, teve 3 dias de folga durante a data FIFA, se reapresentou, depois folgou no domingo de novo. Então, o São Paulo precisa entender que a conquista da Copa do Brasil já faz parte do passado. Ainda tem campeonato, ainda tem campeonato, e não é que tem poucas rodadas não, ainda tem 11 jogos a serem disputados. Então, o São Paulo não conseguiu somar os 45 pontos, tem uma distância relativamente confortável para a zona? Tem, são 5 pontos, mas assim, os clubes que estavam ali lutando contra o rebaixamento estão começando a se aproximar do São Paulo. Então, nada melhor do que o São Paulo focar nessas rodadas finais, somar os 45 pontos, para aí sim ficar tranquilo e poder aproveitar as férias. O São Paulo ainda não está de férias. Eu acho muito difícil você mobilizar o elenco depois de um título como esse, da maneira que aconteceu. A gente comentava aqui com o Paulo Sérgio, com o Miller, os ex-jogadores, até pedir, né, a opinião deles, como é que é para um jogador. Porque é difícil você mobilizar. Acho bacana o Dorival ainda colocar time titular em campo, mostra que ele não está largando o Campeonato Brasileiro. Falta muito para largar. Só que é o seguinte, eu até entendo que é natural o time dar uma relaxada depois de um título como aconteceu. Mas eu não sei até que ponto essa derrota do São Paulo tem a ver com relaxamento, porque ela não é uma novidade. Antes mesmo do título da Copa do Brasil, o São Paulo vinha com muita dificuldade nos jogos do Brasileirão, tanto dentro quanto fora de casa, mas principalmente fora de casa, onde ele ainda não venceu. Mas vinha usando o time alternativo, Vinha usando o time alternativo. Então, se você parar para... Mas também vinha tropeçando em casa. Como foi para o Galo, como foi para o Fortaleza, como foi para o outro Bahia, se eu não me engano, Bahia, e dentro de casa com o time titular. O São Paulo vinha tendo problema no Brasileirão. E se você pegar o ano do São Paulo, o São Paulo teve problema, acabou dando vexame no Campeonato Paulista. O São Paulo teve problema na Copa Sul-Americana quando foi eliminado dentro de casa, depois de uma péssima atuação contra a LDU como visitante. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo está lá embaixo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o São Paulo de 2023 não é o São Paulo da Copa do Brasil. Ali foi uma exceção. Você está diminuindo o São Paulo num grau. Não estou diminuindo. Assim, ó, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Não fala que eu estou diminuindo o São Paulo, porque eu não estou diminuindo o São Paulo. Você ganhou, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Teve um ano aí que, poxa, conseguiu se reestruturar com o Dorival. E eu queria ver você falando do Corinthians, então, que não ganhou nada. Mas que teve o Corinthians? Porque do Corinthians você não fala desse jeito. Mas do São Paulo você fala. O Corinthians com o assunto? Não, porque você pega... O ano do São Paulo foi um ano especial. O título do São Paulo foi um título especial. E foi super merecido. O ano não foi um ano especial. No Paulista foi eliminado... Pelo Água Santa. Então, igual o Corinthians também foi eliminado. Mas que tem? Mas eu não estou comparando com o Corinthians. Mas era outro treinador. E outra, você está pegando um time que está nos piores anos também. Sabe, se a gente for comparar o São Paulo com o Corinthians, que também está vivendo uma draga, a gente chega à conclusão que o São Paulo também está uma draga. O Corinthians está. Eu não acho que o São Paulo eu também tá uma não acho, draga. mas é que você está querendo fazer um paralelo com o Corinthians. Porque assim, se você pegar o que a diretoria do São Paulo fez... Quem a diretoria do São Paulo trouxe? No finalzinho. E quem a diretoria do Corinthians trouxe? Mas, eu não estou comparando com o Corinthians. Então, tudo bem, aí você compara com o Corinthians. Eu estou fazendo uma análise do ano do São Paulo em cima dessa derrota para o Goiás. Ela não é uma novidade. O São Paulo passou por isso o ano inteiro, com exceção dos jogos de mata-mata da Copa do Brasil. Ponto. Esse é o meu ponto. O torcedor relevava, talvez, esse desempenho pífio como visitante. Exatamente. Porque o São Paulo estava avançando nas Copas e porque estava avançando nas Copas, acabava acionando um time alternativo, Isso. muitas reservas aí no Campeonato ninguém reclamava muito. Aí ninguém reclamava muito. Isso. Agora, com os titulares com força máxima, não dá mais para aceitar perder fora de casa para clubes de menor expressão. Esse é o meu ponto. Aquilo ali foi uma exceção, o São Paulo não pode se basear nisso. Mas não foi um ano pífio. Ano pífio, não. Não, eu não falei pífio. Não usei esse verbo. A derrota de ontem manteve o São Paulo na parte intermediária da tabela. Será que a zona de rebaixamento preocupa o tricolor? Tem que ficar esperto. E quem fala sobre isso pra gente é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Bom te ter de volta com a gente.
Querida Michele, botando fogo no parquinho, né, mulher? Preocupa sim essa proximidade com zona do rebaixamento. Boa noite para vocês todos aí, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O São Paulo caiu na tabela, caiu de posição e foi para a página 2 da tabela do Campeonato Brasileiro 2023, aparecendo em 11º lugar, 35 pontos, a 5 da zona do rebaixamento, do primeiro lá da zona do rebaixamento. Deu uma achatada aí nessa zona da confusão, então o São Paulo tem que ficar ligado, como disse bem o Marcelo Baseggio. Restam ainda 11 jogos, tem muito campeonato pela frente. A próxima partida do São Paulo é contra o Grêmio. O Dorival Júnior reconheceu que preocupa, assim, principalmente o fato do São Paulo não ganhar jogos fora de casa. Conseguiu apenas 6 pontos como visitante, foram 6 empatezinhos jogando fora de casa nesse Brasileirão, primeiro, segundo turno, mas o próximo jogo é no Morumbi, Michele. Então no Morumbi, contando com a força da torcida que conduz. O Júlio Casares, presidente, já veio às redes sociais pedindo apoio maciço, como tem sido nesses últimos tempos. A torcida do São Paulo espera-se lá no Morumbi, no mínimo 40 mil pessoas para empurrar o São Paulo contra o Grêmio. São Paulo teve 11 desfalques contra o Goiás, poderia ter tomado uma goleada também por esse motivo. Jogadores convocados, tinha jogador suspenso, jogador machucado. O Caio Paulista tomou o 3º amarelo, não enfrenta o Grêmio sábado, 18h30, no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Com isso, o Wellington deve retornar à lateral esquerda, ele que foi o titular por um bom período, enquanto o Caio Paulista andava pelo departamento médico. E a grande novidade pode ser o Rames Rodrigues, que retorna da seleção colombiana, ou para começar a partida entre os titulares ou no banco de reservas. Michele, para encerrar minha participação aqui, ó, a final da Libertadores, Fluminense e Boca, marcada para o Maracanã, dia 4 de novembro, essa final tá respingando nos bastidores aí do mundo do futebol sul-americano, porque pode dar uma repicada no Morumbi, no São Paulo, hein? Porque o Flamengo tem muitos jogos a disputar naquele período de 2 semanas que antecedem a final do dia 4. A Conmebol toma conta do estádio, prepara gramado, precisa de 14 dias. Só que o Flamengo tem 3 jogos no Maracanã dentro desse período. Então clássico contra o Vasco no dia 22, aí Red Bull Bragantino no dia 29. O jogo contra o Vasco, a Conmebol até engole, tudo bem, perde lá 1, 2 dias para preparar gramado. Mas aí dia 29 tem o Red Bull Bragantino, no dia 1º tem o Santos, e a final seria no dia 4. Então tá esse impasse, o estádio é gerido pelo Fluminense, pelo Flamengo, existem lá obrigações contratuais, e a Conmebol, preocupada, já está nos bastidores armando um plano B, que pode ser o Morumbi, pelo tamanho do estádio e também pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, para minimizar os problemas aí da dinâmica dos torcedores, dos pacotes que já foram vendidos, os ingressos já vendidos também para as duas torcidas. Então o Morumbi fica, por enquanto, é uma informação extraoficial, tá bom? Como um plano B. Mas tudo deve se resolver, é o que se espera para que a grande final da Libertadores seja no Maracanã. E quem tá pé da vida com isso aí é o Fluminense, né? Porque em tese joga em casa. Não, Silvestre, se isso acontecer, é a coisa mais esdrúxula que eu acho que eu vou ter visto. Não me surpreende nada, porque estamos falando da diretoria do Flamengo. Flamengo é bem espaçoso, hein? Vamos combinar. Mas aí o presidente do Fluminense tem que ser forte nos bastidores, trabalhar em conjunto com a Conmebol e tentar resolver de alguma outra maneira, porque é um absurdo. O Fluminense consegue chegar na final da Libertadores justamente no ano em que ela será disputada no Maracanã. O Silver tem vai poder jogar em casa. E não vai jogar em casa. Fala, Silver. A Conmebol pode processar o Flamengo, porque está criando esse problema, mas o Flamengo também tem respaldo jurídico. Eu sugiro que a CBF, né, que já sabia da final no Maracanã, então entre nessa jogada e dê uma acalmada. A CBF pode, porque o Flamengo pode ter prejuízo. Eu quero jogar no Maracanã, vou ter que jogar. Então a CBF que entraria. E eu falei com uma pessoa, top do São Paulo, por enquanto ninguém da Conmebol entrou em contato com o São Paulo, não. Mas, Silvestre, como assim ele tem respaldo jurídico, o Flamengo? Esse jogo, essa final no Maracanã da Libertadores está marcada há milênios e seria com o Fluminense, seria isso com já era para ter time. sido resolvido lá atrás, porque o calendário está pronto faz tempo. Isso já estava O grande definido. Problema aí, no meu entendimento, que o Flamengo é quer a disputar Conmebol, é porque o regulamento diz que no dia do jogo o estádio é da Conmebol, tá?
Tá. Então ela pode fazer o que ela quiser ali, mudar as placas, toda a organização a partir do início do dia. Tá. O erro é esse. Porque pelo regulamento, e o Flamengo tá jogando sujo, se baseando ali por todas as letras, que é bom, um dia antes, então o estádio é meu, que é o meu mando de jogo lá pelo Brasileirão, e eu não vou abrir mão. Eu não vou liberar para você antes. Então o erro da Conmebol, no meu entendimento, é o regulamento já não prever pelo menos um dia de antes antecedência para você se organizar para uma final de Libertadores da América. É um grande erro da Conmebol, e isso que o Silvestre falou já está acontecendo. Toda essa pressão está sendo para cima da CBF. A Conmebol está querendo que a CBF se resolva junto com o Flamengo. Só que do outro lado está o Landim, que a gente já conhece bem. Não é justo com o Fluminense isso. Fala, Silver. Quando eu digo respaldo jurídico, o Flamengo tem a gestão do Maracanã junto com o Fluminense. Então eles têm um contrato com o estádio. Agora, É um imbróglio. A CBF, como a patroa da parada toda do nosso futebol, e já avisada lá atrás, a final vai ser no Maracanã dia tal, com tanto tempo de antecedência, deveria resolver essa parada aí. Ué. Bom, nossa. Beleza? A gente volta agora para Vila Belmiro para saber a provável escalação do Santos. Vamos lá, Má. Quem o Marcelo Fernandes deve mandar a campo logo mais? Boa noite, Michele. Voltei então para passar uma provável escalação do Santos, lembrando os retornos, né? O Dodô, o Lucas Lima, o Rodrigo Fernandes, todos voltam aí de suspensão, Soteldo também, só que deve começar no banco de reservas. Então, uma provável escalação do Santos tem João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô, Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson, Maxi Silveira e o Marcos Leonardo. Essa deve ser a provável escalação do Santos. A gente vê aqui que o pessoal já está um pouquinho mais tranquilo. E lá na primeira entrada, você me perguntou se estava frio, né? Não tá tão frio não, eu tô de blusa porque eu fui teimosa. E agora há pouquinho começou a chover um pouco, já parou, mas esse deve ser aqui o clima na Vila Belmiro, mas a torcida garante essa quentura aqui para quem vai entrar em campo aqui, buscando essa vitória super importante do Santos. Se for uma vitória, 4 seguidas do Marcelo Oliveira, vamos ver se o Santos consegue essa difícil missão contra o Red Bull Bragantino, que não perde há 6 jogos. Valeu, Má. Muito bem. Palpite para esse jogo, gente. 1-0 Santos é 10-0, né? 1-1. Cara, eu tô por aí também. 1-1. 1-0 pro Santos. Eu acho muito por causa do Bragantino. O grande fase do Bragantino. O principal O concorrente segundo do lugar. Botafogo pelo time. E o Bragantino. O segundo lugar da tabela, né? O Bragantino tem conseguido bons resultados e tem jogado bem, e tem jogado bem fora de casa. Ele vem de um empate com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que parecia que ele estava em casa. Mas Poucos eu falam do confio no trabalho do Santos. Pedro Caixinha, um Muito treinador de alto nível, primeira prateleira. E olha, pode incluir o treinador do Red Bull Bragantino como um dos melhores do país hoje. E o Soteldo é um grande desfalque, né? Pelo menos para o início do E jogo. o Rincon aí. também, né? O Rincon, o Soteldo. Enfim, eu acho que o Santos chega bem, chega embalado, abraçado pela torcida, mas ele tem um grande adversário. Jogaço. Para mim, promessa de jogaço hoje. Por isso que eu. E vai estar a casa cheia. Vai. Sim, eu acho que tô E eu acreditando aposto no no empate. Santos, 1-0 pro Santos. Aliás, você que está em casa, se inscreva lá nas nossas redes sociais, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreve no nosso canal do YouTube, pode assistir o programa ao vivo também, o programa está passando ao vivo, mas não desligue a televisão. E também se inscreva no nosso Instagram e nas nossas redes sociais, @Gazeta Esportiva, beleza? Muito bom. Marcelo Baseggio, Vamos lá. agora fala, esse time do Santos, o que tem que fazer para esse time engrenar para o ano que vem? Difícil essa questão, hein? Acho que nem o Santos gostaria de descobrir o que ele precisa fazer para engrenar no ano que vem. Porque o Corinthians eu sei que tem a Barca, que tem que mandar ali vários jogadores embora, ter uma reformulação, Salazar. O Santos precisaria o quê? Precisa O Santos contratou muita gente, mais né? gente. Já contratou muita gente, só que assim, eu vejo que Dá muitas das conta esse contratações time? do Santos foram feitas mais na base de, tipo, dar uma resposta para a torcida, de estamos fazendo alguma coisa para evitar o rebaixamento, do que contratações embasadas, de monitoramento há muito tempo, de já ter o jogador no radar há muito tempo. Eu não vejo muitas das contratações realizadas pelo Santos nesse perfil. Possivelmente o Santos vai ter que dar uma renovada nesse elenco, uma reformulada, porque do jeito que tá, não dá para continuar. Esse time dá conta pro ano que vem, Salazar? Com certeza não. Então precisa se mexer aí o Santos, hein, minha gente? Olha, novo contato com José Paz no Allianz. Zé, pelo que está acontecendo na rodada até agora,
O Palmeiras, você acha que corre risco de sair do G4? Correr risco corre, viu, Michele? Até porque a gente tem até a tabela do Campeonato Brasileiro para mostrar para vocês aí no Gazeta Esportiva de hoje. O Palmeiras, ele iniciou, né, essa 27ª rodada do Brasileirão com 44 pontos na 4ª posição. A gente lembra que o Palmeiras agora ele briga aí, em tese, segundo o próprio Abel Ferreira, por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Segundo o Abel, o título ficou muito distante. E o Palmeiras, ele vem de 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Ele perdeu para o Grêmio, para o Red Bull Bragantino e para o Santos. E aí o Palmeiras vencendo a partida hoje aqui contra o Atlético Mineiro, dependendo de uma combinação de resultados, ele pode voltar para a vice-liderança. Só que se ele perder hoje aqui e também dependendo de uma combinação de resultados, ele sai do G4 e aí vai ter que correr atrás dessa vaga direta para a Libertadores do ano que vem, que é o grande objetivo, de acordo aí com o técnico do Palmeiras, com o Abel Ferreira. Lembrando que o Palmeiras na próxima rodada, depois dessa rodada agora aqui no Allianz Parque de hoje, vai pegar o Coritiba fora de casa, um dos últimos colocados desse campeonato aí, desse campeonato brasileiro virtual rebaixado para a Série B de 2024. Agora, Michele, a gente tem que analisar jogo a jogo para ver como é que vai ser esse Palmeiras, se realmente vai ter ânimo para ir buscar essa vaga direta na Libertadores do ano que vem, que é o que sobrou para o Verdão, tentar essa vaga direta na principal competição continental que a gente tem aqui na América do Sul. Eu devolvo para vocês poderem analisar aí se o Palmeiras é isso mesmo, se tem condição de brigar pelo título. O Botafogo venceu o América Mineiro ontem fora de casa, abriu ainda mais distância para os outros times, então eu devolvo para vocês aí. Dá para buscar esse título ou não? Eu sou otimista, acho que sim, mas eu acho que só eu aqui na Gazeta inteira acredita nisso. Nem meu tio que é palmeirense que dá, acredita. eu acho que é indiscutível que dá, mas você acha que isso vai acontecer? Hã? Se eu vai acho que acontecer? dá, mas você acha que vai acontecer? Eu não tô vendo o time reagir. Eu acho que esse é o nem o ponto. elenco do Palmeiras acredita mais. Eu não tô vendo essa Olha, e assim, fica movimentação. difícil quando o técnico toda hora vai pra coletiva e diz que já era, que acabou, que isso, o Botafogo... eu não vejo esse movimento eu também me incomoda Vamos esse movimento, esse discurso do Abel. Às Agora, vezes se ficar fora do G4 é feio, hein? Eu tenho certeza que é da boca pra fora o discurso do Abel. Eu tenho certeza que lá dentro ele... vamos que dá, Concordo. vamos que dá. Mas ele não quer trazer essa pressão pra dentro do vestiário. De todo modo, eu tô com o José Paz ali. O Palmeiras precisa dar uma resposta. O Palmeiras, como ele disse ali, 3 derrotas seguidas, 1 vitória nos últimos 8 jogos, não vem jogando bem, precisa dar uma resposta. E hoje, apesar do título ainda ser algo palpável, não aparenta ser possível. Muito pelo Palmeiras. Não é pela conta. Quando a gente olha pra trás, vê, tá difícil. Exato, não é pela conta, não é pelo adversário, não é pela distância, é pelo próprio Palmeiras mesmo. Isso. Essa é a impressão que dá. Então tem que dar uma resposta, porque hoje, pra mim, a briga do Palmeiras é pela Libertadores. Agora, falar de desânimo não dá, né? Não dá. E Não dá, isso até não é desculpa. porque o Palmeiras, se perde hoje, a distância fica em 14 pontos pro Botafogo. Se perder hoje, aí eu não acredito mais. Deixa E ele aí já acreditar. começa a entrar na contagem regressiva, 11 rodadas Vai ter faltando. mais pontos do que rodadas pra jogar. Um abraço. Né? Se perder hoje, aí acho que não dá. Não. E aí tem Eu que tomar também não acho cuidado que pra não sair perde do hoje, G4. viu? Eu também não acho que perde hoje por causa do Galo que... Mas tem toda uma tensão, né? Justamente por aquilo que a gente falou. Foram muitos confrontos entre Palmeiras e Atlético Mineiro, não só nesse ano, mas também teve mata-mata no ano passado, em Libertadores, e o Atlético Mineiro levou a pior em todas. Agora, vamos combinar. Em todas. Ficar fora da Libertadores pro Palmeiras seria assim... Ir pra aquela repescagem, Não, aquela desastroso. pré-Libertadores. Não, né? isso aí é ruim, mas ainda vai. Mas você já pensou ficar fora? Não, mas fora da Libertadores fora tem que do ficar no G4, G. G o quê? ficar G6? fora do- G6. Então, Mas ficar fora do seria G4 eu seria acho impensável. O seria Palmeiras, desastre o Palmeiras fica assim, entre os O 4 Palmeiras não primeiros. fica fora do G6. Entre os 4 primeiros eu acho que fica. Não, ficar fora do G6 aí não, né? Com a 27ª rodada em andamento, vamos ver como que tá a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha lá, Bazejo. Líder disparado Botafogo, 58 pontos, fazendo a lição de casa. Aí o Bragantino, que é o adversário do Santos hoje, tá ali, ó, em segundo lugar com 46, certo? Mas tem um jogo a menos. Aí temos Grêmio, Palmeiras com 44, ali empatado com o Grêmio e com o Atlético Paranaense. Logo depois, virando ali, temos o quê? Temos Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Atlético Mineiro e Cuiabá. Ó, Flamengo, Fortaleza, ixi Maria. Aí quem aparece na 11ª posição é o São Paulo, que o Bazejo falou que tem que prestar atenção, porque tem 35 pontos esse São Paulo.
Em seguida, Inter, Bahia e Cruzeiro. O Corinthians tem 31 pontos em 15º. Gente, que ano. Que ano do Corinthians. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Vasco. Aí na área de queda, assim, sinal vermelho, Santos, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Se fosse hoje, não, o Santos não cairia hoje. Cairia. Então por que ele não tá verde? Porque Não, ele é a cor do clube só. Porque ele não é verde. Ele é a cor do clube. Entendi. É que eu tô olhando Mas o Santos está com um jogo a menos que o Vasco. Eu achei. Vocês têm que botar assim, ó, a zona da queda, diretor, bota um fogo e um vermelho, porque, ó, desse jeito aí, hoje o Santos estaria rebaixado, certo? Mas pra você ver como é, o Santos se vence hoje, ele vai a 33 pontos e fica só a 2 do São Paulo. Então, o primeiro clube que integra a zona de rebaixamento, se vencer, fica apenas 2 pontos do São Paulo. Então, assim, a briga tá muito embolada nessa parte da tabela. Todo mundo ali tá brigando contra o rebaixamento. Tá mais acirrada lá embaixo do que lá em cima. Mas lá em cima... Tá mais emocionante acompanhar o campeonato de lá de baixo do que de lá de cima. Você falou que lá em cima o Palmeiras fica fora do G6, embaixo o Palmeiras tá Flamengo e Fortaleza. Então, por isso que ele pode bobear. O Flamengo vai ter a estreia do Tite, assim... E o Atlético... Se o Palmeiras não abrir o olho, meu amigo... E o Atlético Mineiro, se vence hoje, cola no G6 e é de suma importância pro Galo conseguir uma vaga na Libertadores, mesmo que seja na pré-Libertadores, pelo investimento. O campeonato está muito achatado, tanto a briga em cima quanto a de baixo, está todo mundo muito próximo. Ai, gente. Então, 2 vitórias, 2 derrotas para cá, para lá, eu acho que complica. Hoje é um jogo extremamente importante pro Galo, extremamente importante. Só que é também importante pro Palmeiras, que também é importante pro Santos, pro Red Bull, o Corinthians, então, nesse fala. Então, assim, é todo mundo achatado. Né? É importante para todo mundo, então todo mundo tem que ganhar. Eu gosto do Brasileirão de pontos corridos, apesar de a maioria não gosta, né? Mas você gosta, né? Eu gosto. Tá curtindo. Mas a emoção de um mata-mata também... Não, tem, mas é que tem bastante mata-mata, né? Todos os outros campeonatos são mata-mata, então pra mim tá tudo certo. Hoje tem, sabe o que em campo? Corinthians contra o Fluminense. Pois é, vamos checar qual deve ser a escalação do timão. Olha só, Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes ou Caetano, a gente não sabe se vai o Bruno ou o Caetano, Gil, tem Caetano e Gil, e Fábio Santos, Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto, Gustavo Mosquito ou Rojas, Romero e Yuri Alberto. O jogo contra o finalista da Libertadores vai ser 9h30 da noite lá no Maracanã. E aí, o que esperar desse jogo, Salazar? É difícil a gente saber o que esperar, porque nós estamos num período muito grande sem jogos, né? O Mano Menezes, pela primeira vez, teve um tempo ali com o seu time. Tudo bem que ele não pôde contar com Matias Rojas e Bruno Mendes, que estavam servindo a seleção. Então, eles vão para esse jogo, estão relacionados, podem até jogar, mas eles não treinaram com o Mano Menezes, não treinaram com esse elenco. Né? Então faz falta, às vezes. Esse período acho que era importante para o Mano Menezes. Como assim não treinaram? Eles estavam com a seleção. Na data FIFA. Na data FIFA, eles estavam com a seleção. Eles chegaram ontem, eles nem treinaram. Não, mas só o Rojas e o Romero. E o Bruno Mendes. O Bruno Mendes enfrentou o Brasil, inclusive. Exatamente, o Bruno Mendes cobre o lateral para o segundo gol do Uruguai, inclusive. Então, assim, é difícil. E de que maneira o Mano Menezes... Que fase do Corinthians? Que fase do Corinthians? O Renato Augusto, por exemplo, conseguiu treinar só os 3 últimos dias. Todos os outros ficou se recuperando. Então, mas assim... É inegavelmente um tempo para o Mano Menezes olhar, conhecer os caras, trabalhar algumas situações. Eu espero um Corinthians diferente do que a gente vinha assistindo. O que você espera? O que Eu você espero acha um que ele time mudou? muito mais organizado e ciente do que tem que fazer em campo. É suficiente para jogar bem, vencer no Maracanã, ganhar do Fluminense lá? Não sei. Sinceramente, não sei. Agora, que eu espero um time mais organizado e preparado, aí eu tenho poucas O dúvidas. que você espera, Baségio? Eu acredito muito na força do trabalho do Mano Menezes durante essa data FIFA, com esse tempo maior para trabalhar. Eu acredito que ele vai conseguir dar uma organização, uma solidez defensiva importante para o Corinthians. Acho. Eu acho que o Corinthians talvez não apresente um repertório tão vasto do meio para frente. Importante lembrar, você falou da defesa, o Lucas Veríssimo tá suspenso. Para mim, o melhor dos zagueiros é ele, jogou muito bem, tá suspenso, tá fora do jogo. Desfalque de peso. Mas ainda assim, eu espero o Corinthians muito mais sólido, mais organizado, oferecendo poucos espaços. O Corinthians era um time muito espaçado, né? Os adversários tinham muita facilidade de jogar entre linhas, de encontrar espaço para dar uma infiltração, aquele famoso facão.
Então eu acho que o Corinthians do Mano pós-data FIFA não vai oferecer muitos espaços Vai pro ser um adversário. time mais competitivo. Mais competitivo. Vai ser um time mais competitivo. Talvez para ganhar de 1-0, talvez para empatar, não vai ser um time que vai fazer 2, 3 gols. Eu acredito que não vai ser. Não, Principalmente não é. contra o Não, Fluminense não é. no Maracanã. Eu acho foi. que falta esse cara matador que estão procurando desde a época que tava o Jô, que o Jô também Mas não foi. sofrendo gols, você já Exato. fica mais E vai pegar um perto time da diferente, vitória. né? Que é o E aí Fluminense, que o- usa um toque de bola, um Sim. jeito diferente de jogar. É um grande desafio. O Vies tava fazendo Moscardo gol. também tá fora. Moscardo torceu o tornozelo, também tá fora. O Fausto pode jogar. Vamos ver se o Mano Menezes consegue recuperar o Fausto Vera. Começou muito bem ano passado. Esse ano teve os problemas pessoais. Vamos ver se ele começa a recuperar. Esse é o da namorada? É o da namorada. E aí, como Ela tá? mudou pro Brasil mês passado. Tá vendo? Largou a carreira e foi largou, ao- fez pro um Brasil. comunicado no Instagram O Cantilho grande. ainda tá com namorada? Não, aquele vídeo era antigo. Ah, então Ele tudo desmentiu bem. dizendo que Então aquele tá vídeo era um vídeo bem antigo. Aliás, informação do site gazetesportivo.com que o Mano Menezes está gostando dos treinos do Cantilho, viu? É? Esse era um que estava na barca. Será que vai segurar? Será? A gente vai ter que aguardar. Que é o tamanho do problema do Corinthians. O Corinthians, ele tem 31 pontos em 26 jogos pelo Brasileirão. Tá. Em 2007, até então, era o pior ano do Corinthians nos pontos corridos. O Corinthians acabou rebaixado. O Corinthians tinha 33 pontos. É isso que eu tô O falando. Corinthians tinha mais. Por isso, tinha 2 gente, pontos a mais do que tem hoje. Eu estou falando isso. Que ano do Corinthians. Pra mim tá sendo um ano tão triste. E com a saída do Roger Guedes, tudo desandou de uma vez. Então, vamos ver o que nos aguarda. Ó, a gente vai trazer agora um levantamento que mostra como que a situação atual do Corinthians pode ser preocupante comparando com outras temporadas. É isso que o Salazar estava dando uma adiantada aqui. É o pior momento do Timão nos pontos corridos após 26 jogos. Até então, a pior marca era de 2007, quando o Corinthians tinha 33 pontos. Já o melhor índice foi em 2017. O Corinthians tinha 55 pontos. Isso assim, nessa mesma rodada, tá bom, gente? Este ano, o Corinthians tem 31 pontos. Pior marca, é a pior marca da Pior história. marca. Pior marca da história do Corinthians. Eu tô falando, gente, que ano do Corinthians, Tim? Tá Terrível. preocupado, não tá? Pois é isso que a gente tem que mostrar pra vocês. Tem que falar, ó. O Corinthians aqui, ó. Pior pontuação da história após 26 jogos. E lembrando que em 2007, quando estava com 33 pontos, foi o ano que caiu, Isso, não foi foi? o ano que caiu. O Corinthians, nesse momento, na 26ª rodada, estava em 14º lugar. Então, assim, Me dá febre. exatamente. É o preço de tanta troca de técnico, é o preço de uma falta de ideia, é o preço de uma insistência injustificável com Vanderlei Luxemburgo por 4 meses, que pegou o time ali e entregou o time ali, inclusive até pior do que quando ele pegou. Então, assim, o Corinthians está pagando preço por algumas escolhas e algumas decisões. Elenco envelhecido. Ora da diretoria, ora da sua comissão técnica, seja de quem esteve ali. O elenco, no meu entendimento, ele não é dos melhores, não é o melhor, não é o segundo melhor, mas para mim, ele está longe de ser o 15º pior. Sim. Né? Até porque não é a 15ª folha. Exatamente. Então, assim, para mim é isso. O elenco, muitas vezes, para mim, foi vítima dessa situação toda aí que está vivendo o Corinthians. E aí você vê, né, em 2017, que o Corinthians foi campeão brasileiro, uma campanha muito parecida com a campanha do Botafogo. Se eu não me engano, a Sim, diferença de muito 3 bem no pontos. primeiro turno, muito mal no segundo turno. Aquela arrancada com o Carille. 56 pontos, Mesma né? arrancada que o Botafogo teve no primeiro turno, no segundo turno oscilando um Quanto pouco tá o mais. Botafogo agora? 58. O Corinthians estava com 56, foi campeão. Exato. O que Então, é, diretor, que você falou? Chama sonora. O futuro do meia Renato Augusto vem gerando muita expectativa na torcida do Corinthians. Então a gente vai conferir agora o que o próprio jogador fala sobre o possível novo contrato. Fica, Renato Augusto, pode rodar. Eu não tenho hoje um pensamento. Hoje o meu contrato acaba até o final do ano. Se por um acaso a gente fizer 2 anos e chegar no final do ano que vem eu falar, eu vou chamar o clube e falar, para mim já deu, obrigado. E vamos ver uma outra etapa agora. Então, eu não quero ser um peso. Então, não tem conversa. Não tem nenhuma conversa. Então, deixamos em aberto, até porque tem uma eleição, é um ano diferente do normal. Então, não fui procurado. E nós vamos ver o que vai acontecer, mas eu só não quero ser um peso, principalmente aqui.
facinho. Obrigada, Placar TV, que liberou pra gente aí. Bom, então, como tá a situação do Renato Augusto? Você vê que o Renato Augusto confirmou nossa informação de ontem. Eu falei, o Mano não está tratando das renovações, ele está tratando de indicações. O Renato confirmou, não conversamos. Gente, mas olha, é outubro, hein? Tá quase no final. Mas a explicação do Renato Augusto, para mim, é extremamente coerente. O contrato dele acaba junto com o mandato do Duílio. Tem que ser uma decisão do próximo presidente. Não do Duílio. Só que ele vai estar livre, Mas ele não Salazar. vai, mas é o Renato Augusto. Ele não vai para outro clube sem conversar com o Corinthians. eu Podem não ficar sei. tranquilos. Eu já deixava um contrato de gaveta. Eu acho que Não, tem nenhuma ele chance. tem história no Corinthians. Eu acho que ele jamais faria algo do tipo, de assinar um pré-contrato Ele com fez outro isso clube. para vir pro Corinthians. Ele conta essa história. O Corinthians, quando liga para ele, ele fala: pode deixar, é palavra minha. E veio pro Corinthians. Agora, ele tem todo o direito de optar por um outro clube, caso o Corinthians ofereça, por exemplo, um contrato de produtividade e outro clube ofereça um contrato normal, pagando mais ou queria ele com no um São tempo Paulo? maior. Eu acredito que ele tem a agregar, sobretudo porque o São Paulo não dependeria tanto dele quanto o Corinthians depende. Mas a cara dele é o Corinthians. Fica no Corinthians, Renato Augusto. Fechamos por aqui. Amanhã tem mais. Um beijo pra vocês. Beijo, Marcelo Salazar. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.